tá bom? Então, tudo isso se vê na atuação da produção do fármaco e a teoria. Leve, se você quer cursar psicologia, quem é da psicanálise e quer um dia cursar psicologia, saiba que lá você vai ver uma disciplina chamada psicofarmacologia e que ela vê na atuação a produção do fármaco e a teoria. E é legal, galera, porque você vê muito seminário, o professor coloca a galera para rachar a cabeça, estudar essa questão do fármaco e saber a sua origem, a produção, a técnica, saber como é que é a produção do fármaco e a teoria. Tá legal? Então a gente viu aqui um pouco do conceito da questão do que é a psicofarmacologia, a farmacologia, onde atua os farmacologistas e essa área, onde é que ela cabe bem. Então, respondendo aqui, não é bula de remédio. O menino disse para mim que era bula de remédio. E a questão, por falar nisso em bula de remédio, a cada vez a questão torna-se pior, porque você compra um medicamento, minha gente, e tem uma bula enorme, letras menores, devia se resumir, gasta muito papel. Olha, vocês já perceberam como é o tamanho da bula? Um remédio simples, um anti-inflamatório, um analgésico, uma bula enorme, frente e verso. Rapaz, é uma divisão. Tem gente que lê tudo aquilo, mas na verdade não precisa, porque tem os efeitos colaterais e tudo. Mas eu acredito que é feito justamente daquela forma, porque é para obedecer normas, né? Para um remédio ir para o mercado não é simples como a gente pensa. Tem que passar por todas normas. Agora a gente vai introduzir um pouco, porque o artigo não é longo, mas ele traz suas particularidades. Eu vou falar de inibição, sintoma e angústia, o futuro de uma ilusão e outros textos. Aqui eu peguei o PDF, é um e-book. Ele é aberto na internet, como também você pode comprar da forma que você quiser nas estantes virtuais. Tá bom? A minha tradução aqui é de Paulo César de Souza, da Companhia das Letras. Pessoal, nós vamos aqui pelas minhas anotações. Façam a leitura desse e-book, tá bom? Vocês vão gostar. E como sempre eu aconselho o pessoal que tá iniciando psicanálise, que tem às vezes dificuldade, façam rodapés, pegue as palavras, façam a leitura cruzada, inicie com a leitura cruzada, as palavras que mais chamam a tua atenção tu anota, depois tu vai fazendo o efeito pirâmide, né? Vai linkando aquelas palavras, e aí você vai conseguir entender aquele texto. Não é só pegar e ler, vai ler o negócio ali. Não é assim que funciona. Por isso tem gente que diz que lê e não entende. Pois pronto, lê da forma tradicional. Leia. Não entendeu? Lê de novo. Eu não entendi? Pois pronto, por agora você vai pegar palavra por palavra. Vou te dizer como é que tu vai fazer aqui. Isso serve também para as pessoas que já fizeram a leitura do texto. Quem já é da área, esse texto eu conheço. Mas todo o texto do Freud, eu faço a leitura como se fosse a primeira vez. Então vamos lá? Inibição. A inibição está relacionada a algo que impede. Suspensão. É eu. A inibição ela tem vários sinônimos, ela tem vários significados. Esse contexto lá por Lacan, ele já vai trazer mais a questão do real simbólico, do eu simbólico, ele traz mais outras particularidades, viu? É preciso ter atenção, mas aqui no texto freudiano, a gente destaca aqui no parágrafo, no primeiro ponto, ao descrever fenômenos patológicos, a linguagem corrente diferente entre sintomas e inibição, mas não dá grande valor a essa distinção. Se não encontrássemos casos de doença que apresentam inibições, mas não sintomas, e se não quiséssemos saber a razão para isso, dificilmente nos preocuparíamos em delimitar os conceitos de inibição e sintoma. Eles não se originam do mesmo solo. A inibição tem uma relação especial com a função e não significa necessariamente algo patológico. Pode ser também chamada de inibição a restrição normal de uma função. Já o sintoma indica a existência de um processo patológico. Portanto, também uma inibição pode ser um sintoma. A linguagem corrente fala de inibição quando há uma simples diminuição da função, e de sintoma quando se verifica uma inusitada alteração dela ou uma nova manifestação.
muitas vezes parece ser algo arbitrário se enfatizarmos o lado negativo ou o lado positivo do processo patológico. Se caracterizamos seu resultado como sintoma ou como inibição. Mas isso é realmente desprovido de interesse, e nossa colocação inicial do problema não se revela bastante fecunda. Ele vai terminar aqui, né? Na página 14. Como a inibição é tão ligada conceitualmente à função, pode-se ter a ideia de investigar as diversas funções do eu, para ver de que forma se manifesta seu distúrbio, em cada uma das afecções neuróticas. Para esse estudo comparativo, escolhemos a função sexual, a nutrição, a locomoção e o trabalho profissional. Olha, eu fico só com essa parte final aqui. O trabalho de esmiuçar com vocês. O que é que o Freud fala aqui? A inibição é tão ligada conceitualmente à função. Que função é essa? Pode-se ter a ideia de investigar diversas funções do eu. O que foi que eu falei aqui? A inibição é algo que impede, é suspensão, é eu, está relacionado ao eu. Vamos colocar o eu inibição. E aqui o Freud não vê em primeiro ponto, não o eu patológico, mas ele vê as afecções neuróticas. Essa neurose que está categoricamente relacionada à função do eu, a esse eu, e é algo normal. Ou normal, como você queira atribuir, mas aqui ele está relacionando tudo isso, né? Que a questão do sintoma não está relacionada, tecnicamente falando, à inibição, que é uma patologia, digamos assim. E ele termina aqui esse primeiro parágrafo falando: para esse estudo comparativo, escolhemos a função sexual. Aí ele fala da nutrição, a locomoção e o trabalho profissional. Mais adiante ele complementa: a função sexual está sujeita a muitos transtornos, a maioria dos quais tem o caráter de inibição simples. Estas são classificadas como impotência psíquica. O desempenho sexual normal pressupõe um desenvolvimento bastante complicado. O transtorno pode se apresentar em qualquer ponto desse desenvolvimento. Eis os principais estágios da inibição no homem. Aí ele complementa aqui. O que é que o Freud fala aqui? Ele fala do afastamento da libido, no início do processo, aí é o desprazer psíquico, né? Tem a essência da preparação física, a falta de ereção, a abreviação do ato, que é a ejaculação precoce. Ele fala também aqui da descrição do sintoma. O que é o sintoma, gente? O sintoma é um fenômeno. Aí ele fala da dor, do mal-estar, doença. Ah, eu estou com um sintoma. Lembra? Quem estuda psicologia, você vê, e o médico e o psiquiatra, ele fala dos sinais e sintomas. Tecnicamente, na psicanálise não é tanto assim, sinais e sintomas. Se fala sim dos sinais e sintomas, porque está dentro da psicopatologia. Mas, ao pé da letra, né, aqui nessa elaboração clássica do Freud, entre sinais e sintomas, ele está aqui correlacionando os sintomas dessa criatura. O que ele está sentindo. Só que antes ele fala dos sinais. Não é? Sinais aqui que nós temos: a ausência da preparação física, a falta de ereção, como eu já falei. A existência de um laço entre inibição e angústia. Não pode nos escapar por muito tempo. Várias inibições são claramente renunciadas à função, pois o exercício desta produziria angústia. É frequente na mulher o medo. Pois é, o medo ele tem um objeto. A angústia não. Eu vou recapitular bem aqui. Várias inibições são claramente renúncias à função, pois o exercício desta produziria angústia. É frequente na mulher o medo. A mulher tem medo. Aqui tem esse rodapé aqui na companhia. A palavra que significa tanto medo, angústia. Está relacionada à angústia. Como angústia, é algo que o leitor deve ter presente ao longo de todo esse trabalho, em que os dois termos serão usados alternadamente, né, as palavras de Freud, na companhia da letra, de modo semelhante. Normalmente traduzido por inibição, também admite os sentidos de impedimento, entrave, estorvo, freio e seu verbo cognato. Pode ser vestido por obstruir, reter, refrear, dificultar, tolher. Um bom exemplo tomado de outra área, que significa sapata do freio, na engenharia mecânica. Sapata corresponde ao termo, né, da função sexual. Olha, eu acho interessante isso, né? O Freud também fala, aqui eu estou na página 17, da questão da natureza fóbica, do afastamento da libido, que parece provocar mais facilmente aquilo que denomina uma inibição pura.
Ele também vai falar da questão da modificação pelo desvio para outras metas. Fala do o mais frequente distúrbio da função da nutrição, que aí é que a gente fala, né, na questão do indivíduo da anorexia, a falta de vontade de comer, devido à retirada da libido. Tem muitas questões, não só o fato dele ser anorexo. Ó, o aumento da vontade de comer também não é raro. A compulsão de comer, que busca justificar-se pelo medo de passar fome, é pouco estudada. O sintoma do vômito nos é conhecido como defesa histérica contra a alimentação. Ou seja, naquela época se falava muito dessa questão da histeria, né? A recusa de comer em consequência da angústia é própria de estado psicótico, delírios de envenenamento. A locomoção é inibida pela falta de vontade de andar ou fraqueza para andar, em vários estados neuróticos. Então aqui ele traz vários significados, ele dá vários exemplos, né? Ele fala da neurose obsessiva, perturbada, o que a continuidade dele, o indivíduo desperdiça tempo com atrasos e repetições. Ele resume aqui essa questão das funções. Na página 18, 18. Não, perdão, a página 9. Ele fala das inibições específicas também. Freud traz mais aqui, gente. Página 10. As inibições mais gerais do eu obedecem a outro mecanismo da natureza simples. Quando o eu é solícito por uma tarefa psíquica particularmente difícil, como por exemplo um luto, uma enorme depressão de afeto, ou a necessidade de refrear fantasias sexuais que emergem continuamente. Ele se empobrece de tal forma no tocante à energia disponível, que tem de reduzir seu dispêndio em muitos lugares simultaneamente, como um especulador que imobiliza seu dinheiro nos seus empreendimentos. Olha, a angústia é uma forte sensação psicológica, caracterizada como abafamento. Então, a angústia na psicanálise, ela está correspondente à neurose. E a angústia, ela também fala de depressão. Eu vou aqui explicar sobre esses dois termos, angústia e depressão. A angústia forte, angústia, ela tem uma sensação psicológica. Isso aí se fala muito na psicologia, na psiquiatria, e a psicanálise ela trabalha a angústia de acordo com essa cadeia. Ela é uma cadeia. A angústia não é vista só de um fator, simplesmente um fator patológico na psicanálise, não. Então, eu volto ao velho ponto. A psicanálise está vendo o angustiante, o ser angustiante, não a patologia. Porque a patologia a gente já sabe. Tá bom? Continuar aqui mais um pouco adiante para falar na depressão. Na página 11, o Freud fala assim, ó. Esta procede do eu, né, por solicitação do super-eu, e eventualmente não deseja colaborar num investimento instintual despertado no id, através da repressão. O eu obtém que a ideia portadora do impulso desagradável seja mantida fora da consciência. A análise demonstra com frequência que a ideia foi conservada como formação inconsciente. Até esse ponto tudo estaria claro. Mas logo tem início as dificuldades não solucionadas. Entendeu? Ele está falando aqui dessa questão do eu. Né? O eu adquire influências devido às suas íntimas relações com o sistema perceptivo. Passando aqui para outra página, para a gente adiantar só um pouco. Façam a leitura corretamente. Tá bom? Na página 13 ele diz: o eu retira o investimento pré-consciente do representante do instinto a ser reprimido e o aplica na liberação de desprazer, na angústia. O problema de como surge a angústia na repressão pode não ser simples, mas temos o direito de nos apegar à ideia de que o eu é a genuína sede da angústia e de rejeitar a concepção anterior de que a energia de investimento do impulso reprimido é transformada automaticamente em angústia. Se antes me expressei desse modo, forneci uma descrição fenomenológica, não uma exposição metapsicológica. Disso procede esta nova pergunta: como é possível, do ponto de vista econômico, que um simples processo de retirada de descarga está na retratação do investimento do pré-consciente?
ou angústia, né? Que por nós resulta nessa questão. Eu falo aqui, as pessoas também perguntam, falei do Lacan, só para dar um conceito. O real presente no sintoma faz referência à satisfação pulsional, que de maneira indireta implica o corpo, a angústia, faz borda ao gozo do outro, enquanto a inibição bordeja o sentido. Assim, a inibição é o resultado do embaraço do sujeito com o sentido particular que o amarra. É mais ou menos esse texto do Lacan, de 1975, Lacan, Seminário 19, ele vai mais de encontro um pouco do que o Freud falou aqui, dessa questão da inibição, apesar que o Freud aqui está relacionado à questão da sua metapsicologia, né? Porém, ele traz uma descrição fenomenológica a respeito do sujeito, né? Dessa questão do eu e a angústia. É mais ou menos isso. Nós temos vários pressupostos. Eu quero falar aqui, para a gente finalizar, a respeito da depressão. Nessa questão aqui. A apostila ela tem 18 páginas, né? Vamos ver o que o último parágrafo fala. Página 17. Ele finaliza dizendo assim: com o id e o supereu, revelamos a sua impotência e suscetibilidade à angústia perante os dois, sua arrogância penosamente mantida. Esse juízo encontrou forte e ecoou na literatura psicanalítica. Inúmeras vozes insistiram na fraqueza do eu em relação ao id, no elemento racional em relação ao demoníaco em nós. O que o Freud diz mais? Puseram-se a transformar essa afirmação num dos pilares de uma visão de mundo psicanalítica. Mas a compreensão do modo de agir da repressão não deveria impedir que justamente o analista adotasse partido tão extremo. Não sou a favor da fabricação de visões do mundo. Isso deve ser deixado para os filósofos, que confessadamente acham inesquecível a jornada da existência. Sem um guia de viagem como esse. O que ele diz mais aqui? Que informa sobre tudo. Aceitemos humildemente o desprezo com que eles nos olham, do alto de sua sublime carência. Mas, como também não podemos negar nosso orgulho narcísico, acharemos consolo na reflexão de que todos esses guias de existência envelhecem rapidamente, de que é justamente o nosso trabalho miúdo. Bom, o trabalho sintoma angústia, inibição, sintoma e angústia, em outras traduções, eles colocam o termo depressão, né? Porque a angústia é relacionada à depressão. Como eu falei, a angústia na questão do Freud, do trabalho do Freud, do psicanálise, ele fala da questão das neuroses, está relacionada à angústia. Então você vê neurose fóbica, neurose de angústia, neurose depressiva. E a depressão, ela está relacionada ao termo psicopatológico, que é um transtorno. O que é a depressão que você vê na psicologia, na psiquiatria e na medicina? A gente fala de transtornos, distúrbios, caracterizados, prejudicando o dia a dia do indivíduo. Tá bom? Então está relacionado mais a isso. E se trata essa última aqui, que tem os estágios. Quando você vai ver sobre a psiquiatria, tem os estágios da depressão, né? Então eles trabalham isso com as psicodinâmicas e o psicotrópico. Isso. Já na terapia psicanalítica, se fala da inibição, sintoma e angústia, e o fator da angústia, o angustiante, através do inconsciente, através do mecanismo de fala, através da elaboração, para que o sujeito faça a sua elaboração. É isso que se vê na clínica. Então aqui eu trouxe apenas um pouco do retrato do que é a clínica, do que é a importância desse texto tão atual, esse texto de 1926, para a nossa clínica atual. Tá bom? Só recapitulando. E reforçando, leiam o artigo, porque ele é clássico, teórico, científico, clínico, né?
Ele é clínico, você lê ele, você vê com o teor psiquiátrico, com o teor mesmo de um psicólogo, né, de um médico clínico, mas ao mesmo tempo ele não deixa de cravar a sua psicanálise, ele não deixa de deixar a sua mensagem, a sua teoria, quando ele traz aqui a teoria das pulsões, id, ego, superego, quando ele fala da sua metapsicologia. Eu acho interessante isso, né? Essa questão dos assuntos da repressão, as referências, os estímulos, tudo isso a gente encontra aqui nesse texto. Tá legal? Então, um forte abraço a todos, uma boa leitura e, como sempre, peguem o rodapé, peguem as referências e busquem também outros conceitos, outros ensaios.